Brasil e Império, tá? Brasil e Império, o que nós temos aqui a destacar? Então, fechamos a aula chamando a atenção para o seguinte, né? Fizemos a independência, fim da concessão, consolida o poder do latifundiário, né? Ou seja, você que foi sesmeiro até esse momento, dono de terra, dono de escravos, é a elite do Império Brasileiro que se inicia. Só para vocês terem uma ideia, antes da independência, né, quando Dom João vai embora e deixa Dom Pedro aqui, tá? Período aí de aproximadamente um ano, vamos arredondar, um ano, você tem aquilo que a história chama de regência de Dom Pedro. Legal? E nesse momento, nós temos 3 partidos, tá? Políticos no Brasil. E, pessoal, quando a gente fala de partido, nada que lembre os partidos da atualidade, né? Muito mais um ajuntamento de pessoas, né, do que o partido que a gente conhece hoje. Se bem que alguns partidos hoje também não passam de um ajuntamento de pessoas, né? Mas você tem aqui, tá, em ordem de importância, o Partido Brasileiro, né, e aí formado predominantemente pelo brasileiro dono de terra. Então o Partido Brasileiro, pessoal, né, formado em sua maior parte pela aristocracia, ou seja, pelo grande proprietário de terras e de escravos. Era o partido mais forte, né, do então Reino Unido, né? 1815, Brasil elevado à categoria de Reino Unido. O segundo partido mais forte era o Partido Português. Tá legal? Esse partido português, formado por representantes, vamos colocar aqui, da corte, aquela galera que vem junto com Dom João, né, fugindo de Napoleão em 1808, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Partido Português, botar aqui, ó, entre aspas, tá? Portugueses da corte, né? Tranquilo? E o partido mais frágil, o Partido Liberal Radical, tá? Esse Partido Liberal Radical formado pelas camadas médias urbanas, tá? Então eu tenho 3 forças políticas que começam a se articular, tá, ainda na colônia durante a regência de Dom Pedro. E aí vamos pensar o que vai acontecer aqui, né? Qual é o partido mais forte? Partido Brasileiro, aristocrata. Tá? Esse cara defende o quê? Ele defende a independência feita por Dom Pedro I. Quer dizer, por Dom Pedro, né? Vai ser primeiro depois. Pô, prima, por que eles querem isso? Porque a independência, pessoal, garantia todos os benefícios, todos os privilégios que sempre tiveram durante o período colonial, ou seja, propriedade da terra e propriedade dos escravos, tá legal? Garantia a liberdade de comércio, obtida quando Dom João chega aqui e abre os portos brasileiros para as nações amigas, tá? E impedia, pessoal, né, uma independência feita pelo herdeiro do trono de Portugal, impedia qualquer grande mudança no status quo. Ou seja, eu não quero, eu, grande proprietário, né, homem bom, não esquece, homem bom, né, rico, branco, né, eu não quero que mexam com a terra, eu não quero que mexam com a mão de obra. Porque na Europa tem uma galera meio esquisita, né? Os caras que se apresentam como ilustrados, como os caras que trazem a luz, os caras que falam acabar com a escravidão, que porra é essa? Né? Não tem como. Né? Então essa galera defendia a independência feita por Dom Pedro. Porque você manteria o status quo, manteria o privilégio desse latifundiário. E um outro detalhe, tá? Eles imaginavam, né, porque Dom Pedro convoca a Assembleia Nacional Constituinte em maio de 22, tá? E como eram o partido mais forte e o maior, eles dominaram a Constituinte. Então eles imaginavam poder, com a Constituição, limitar os poderes de Dom Pedro. Isso não vem a acontecer, mas isso é que eles acreditavam. O Partido Português defendia, né, a volta de Dom Pedro para Portugal, que era o que a burguesia portuguesa queria com a Revolução do Porto, e o Liberal Radical, né, o nome já diz, radical,
Né? A camada média urbana queria o quê? Queria a independência, sim, mas a adoção do modelo republicano. Né? Eles queriam a independência e a adoção da república. Mas a república é perigosa, né? Porque você vai mexer totalmente nas estruturas políticas e você poderia mexer na estrutura da terra e na estrutura, né, da mão de obra. Então, pessoal, quando a gente coloca aqui, né, você tem um império acabando com a concessão de Sesmarias, que foi a última informação do período colonial, mas ele traz o quê? A consolidação do poder dos latifundiários. Por quê? Porque é o grupo político mais importante, é o grupo político mais forte do Brasil. Inclusive, quando Dom Pedro não aceita o projeto constitucional que essa aristocracia, né, estava elaborando, dissolve a Assembleia Constituinte e impõe a nossa Carta de 1824, né, essa Constituição é extremamente autoritária, o Partido Brasileiro passa a fazer oposição a Dom Pedro. Por isso, entre outras coisas, o primeiro reinado é tão curto, né? Ele vai durar aí aproximadamente 9 anos. Beleza? Então, pessoal, esse latifundiário, ele se consolida no poder do Império. Beleza? Então, a Constituição de 24, ela garante o direito de propriedade para esse cara, garante, né, a manutenção do status quo, grande propriedade monocultora para o mercado externo com mão de obra escrava. Correto? E silêncio, pessoal. Nada, né, se fala sobre as terras não ocupadas. Nada se fala sobre as terras devolutas. Bacana? Então eu tenho um silêncio legal no agora Brasil independente em relação às terras não ocupadas. Mas dentro dessa estrutura, dominada pelo rico, né, pelo homem bom, pessoal, quem é que vai ter o direito de assumir, né, terras? Quem é que vai ter o direito de ocupar terras? Os pares do poder. Tá claro? Um amigo meu de ensino médio, né, de Pedro II, na época a gente chamava de científico, né? Um amigo meu usava uma expressão que eu acho bem curiosa, tá? Que ele dizia o seguinte: amigo meu não tem defeito. Inimigo, se não tiver defeito, eu coloco. Se não tiver defeito, eu arrumo. Né? Então, veja bem, se a Constituição imposta por Dom Pedro não fala nas terras desocupadas, e eu, latifundiário, eu, aristocrata, sou poder, quem é que vai ter acesso à terra no Brasil? Só vai ter acesso à terra no Brasil quem eu quiser que tenha. Tá? E aí vem a questão, eu quero que o branco pobre, eu quero que o mestiço, eu quero que o negro forro, né? Ou seja, o negro alforriado, ele tenha acesso à terra? Não, não quero me misturar. Tá claro? Eu quero privilégio para os meus pares. Então, de novo, a Constituição de 24, imposta por Dom Pedro, é outorgada, ela garante o direito de propriedade, ou seja, eu dou uma legalizada, né, nas Sesmarias do período colonial e me silencio. Não há uma lei, não há um artigo, não há um dispositivo constitucional que fale sobre as terras devolutas. Legal? 1831, Dom Pedro abdica do trono brasileiro e Dom Pedro vai para Portugal. Tá? Abdica do trono brasileiro para quem? Para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, futuro Pedro II. Só que quando Dom Pedro faz isso, pessoal, o que nós temos, né? O imperador herdeiro com 5 anos. Então, como previa a Constituição, iniciamos o período regencial. Legal? Qual é o partido mais forte? Qual é o partido que domina o legislativo? Partido Brasileiro. O aristocrata, o dono de terra, o dono de escravo. Então, quem é que vai governar o Brasil durante o período regencial? Então, olha só, pessoal, para a gente poder situar, né, o vestibular, ele não nos cobra a data. O vestibular de História,
eles não nos cobram data, ele nos cobra noção de tempo, né? Então, uma linha de tempo na hora de estudar, outra dica, né? Eu, prima, confesso, nunca tive habilidade para isso. Eu sou um cara absolutamente desorganizado. Vocês não têm noção de como é difícil para mim montar um negócio desse aqui, né? Lutei, tá? Apanhei para poder montar isso. Mas quem consegue trabalhar com a linha de tempo, né? Você pegar uma linhazinha aqui, tá? Se possível duas, né? Pegar uma linha para a história do Brasil e uma linha para a história geral e vir colocando data. Aí é data mesmo, né? Por quê? Porque você começa a perceber, né? Por exemplo, aqui a história geral e aqui a história do Brasil, ou vice-versa, né? As linhas são suas, tá? Você começa a perceber os efeitos, né? Os efeitos que o Brasil sofre, né? Ou provoca, né? Em menos escala, na história geral. E aí você começa a ter essa noção de início de século, meio de século, fim de século, tá? Então, pessoal, veja bem, o primeiro reinado, tá? Então tá aqui, ó, primeiro reinado, Dom Pedro I, ele tá indo aqui, ó, de 1822 até 1831. A gente falou ainda há pouco. Legal? A regência, ela vai, ó, de 1831 até 1840. Bacana? Agora pensa comigo. Quem é que está chegando ao poder nessa regência? Os aristocratas, que dominam o parlamento brasileiro. Correto? Agora veja só. Dom João no Brasil. Quando eu penso exército, né, no Brasil, ainda não o exército brasileiro, mas quando eu penso exército no Brasil, Dom João vai escolher quem para comandar esse exército? Vai escolher brasileiros ou portugueses que vieram com ele de Portugal? Está claro que o nosso exército vai estar sob controle de portugueses, embora ainda um exército português, porque somos colônia. Quem é que faz a independência do Brasil? Tá? E aí um detalhe, né? A gente sempre chama atenção para isso. O Brasil é um país muito peculiar. Tá? Não é qualquer um que consegue entender o Brasil. Pessoal, quem é que faz a independência do Brasil? Ou vamos perguntar de outra maneira, né? Quem é que tira o Brasil de Portugal? Né? Porque a independência é isso, né? É a colônia de Portugal que fica livre. Quem é que tira o Brasil de Portugal? O futuro dono de Portugal. Olha que coisa maneira, né? Quem proclama a independência do Brasil é o herdeiro do trono português. Por se eu sou português, quem é que vai comandar o exército brasileiro agora independente, né? O português que comandava antes. Então, quando eu penso primeiro reinado, pessoal, os principais postos do exército brasileiro continuam na mão de quem? Dos portugueses, que, olha só, tem uma proposta política diferente do aristocrata. Aliás, se eu sou europeu, eu olho o brasileiro com desdém. Né? Brasileiro, colônia. Tá legal? Eu sou superior. Eu sou europeu. Primeiro mundo. Tá? Desenvolvido. Então, vamos lá, pessoal. Regência na mão da aristocracia. Eu confio, eu posso acreditar nessa elite militar? Não. Então, o que a regência faz? É a primeira medida, né, a primeira grande medida de impacto do período regencial. Em 1831, de novo, né, não preciso decorar a data, em 1831, nós temos aqui a criação da Guarda Nacional. Né? A criação da Guarda Nacional. Pensa, né? Quem é que está criando a Guarda Nacional, pessoal? A aristocracia. Estou criando a Guarda Nacional para quê? Para me proteger. Bacana? Então, eu crio a Guarda Nacional. Eu, regente, aristocrata, crio a Guarda Nacional. Quem é que vai comandar essa guarda, pessoal? É o português? É o estrangeiro? É o brasileiro, mestiço, branco pobre, negro forro? Não, quem vai comandar a Guarda Nacional sou eu, aristocrata. Né? Estabeleço que o principal posto da Guarda Nacional, é o posto de coronel. Pessoal, já foi questãozinha da UERJ. Né? Por que ainda hoje
você associa, principalmente no Nordeste, o grande proprietário de terras à figura do coronel. Por que nós vamos ter naquele primeiro período da República, né, a República Velha, ela dividida em duas etapas, né, a República da Espada e a República das Oligarquias, também conhecida como Café com Leite. Cara, na República do Café com Leite, quem é que vai ter o controle do poder? Os coronéis. Quem são os coronéis? Os donos de terra. Né? Então, pessoal, a Guarda Nacional em 1831 está ampliando o poder dos grandes proprietários de terra. Eu agora tenho o controle de uma força militar no Brasil. Tá claro? E veja bem, se sou eu que estou no poder, nos 9 anos de regência, principalmente, você vai conferir mais poder para o Exército ou mais poder para a Guarda? Beleza? Então você tem aqui, Guarda Nacional, 1831, mais poder para o dono de terra. Segundo ano, né? 1832. Então aqui 31, aqui 32. De novo, hein, pessoal? Não é para decorar, é para ver o desenvolvimento da brincadeira. Você cria o novo Código do Processo Criminal. Tá? Ou seja, você toma uma medida de caráter descentralizador em relação à justiça. Tá? Se a gente fosse pensar no Brasil de hoje, né, a maioria de vocês jovens ainda, mas de repente ouviu o pai falar, né? Se de repente pai, mãe, tio, alguém é advogado, hoje nós temos, quer dizer, hoje há algum tempo, o Tribunal de Pequenas Causas. Então, coisinhas pequenas, né? Quer dizer, um probleminha com a Light, um probleminha, né, com cartão de crédito, e você vai lá, né, e abre um processo. Tá? Então, um processo pequeno, normalmente é rápido, né? Normalmente porque é tanto processo, né, cara? Então, assim, eu já ouvi dizer que a justiça de Bangu é muito lenta. A de Duque de Caxias, trabalhei lá 20 anos, é muito lenta. Mesmo essa coisa que foi feita, foi pensada para ser mais rápida. Tá? Então eu estou, né, com o novo Código do Processo Criminal descentralizando a justiça. O que significa isso? Que até então os juízes que ficavam na capital, então até 1763, juiz fica em Salvador, 1763, capital da colônia Rio de Janeiro, juiz está no Rio de Janeiro, 1822, Brasil Independência, juiz no Rio de Janeiro. 1832, novo Código do Processo Criminal. Crimes menores vão ser julgados nas províncias, que são os atuais estados. Tá? Então imagina, eu, Carlos Prima, juiz, a minha vida inteira de Brasil na capital, toda a estrutura, né? Toda a estrutura de poder ao meu redor, absolutamente seguro, absolutamente tranquilo. Eu agora estou sendo enviado para onde? Para a província. Tá? Eu estou saindo, vamos botar aqui entre aspas, né? Da civilização e estou indo para a selva. Né? Eu estou saindo da civilização e estou indo para a barbárie. Uma amiga minha, né? Foi minha aluna, né? Depois foi minha monitora, né? Hoje é colega de profissão. Ela recentemente, ano passado, foi para o Acre. Aí tu fala, prima, o marido dela é militar, né? E o marido foi transferido aqui de Deodoro, né? Na Vila Militar de Deodoro. Eles moravam em Caxias, ele servia aqui na Vila Militar de Deodoro, foi transferido para o Acre, bicho. E ela foi, né? E engraçado que ela mesma chegou e falou assim, caraca, eu estou saindo da civilização para o meio da floresta amazônica, eu estou quase na Bolívia, né? Já que o Acre foi adquirido da Bolívia em 1905. Tá?